futebol é mais do que acontece dentro do campo, tá? E a gente vai ter que analisar com elementos externos, porque esses elementos influenciam muito dentro do campo e eu acho que chega até a influenciar no resultado da partida. Primeiro, o Náutico está num momento de reconstrução do time e sem poder ir ao mercado, tá? E claramente o elenco ele não fornece todas as peças, tá? O Náutico tem falta volante, o Náutico tem problemas na lateral direita, Arnaldo é um jogador a menos no elenco e o tempo todo está precisando jogar com ele. O Náutico tem problemas de zagueiro, Ryan entrou no jogo de hoje. Mesmo que alguém diga, não, o Felipe poderia ter entrado, eu também acho que deveria ter entrado. Mas o fato é que pode-se precisar de Ryan em algum momento. O último treinador usava Ryan. E Ryan é utilizado hoje. O problema não é só... Para mim, o treinador errou, tá? Quando ele opta por Ryan no lugar de Felipe. Mas Ryan faz parte do corpo de zagueiros, tá? Felipe podia ter entrado, Carlinhos podia ter se machucado e Ryan ia acabar entrando. Então, o fato de Ryan estar dentro do elenco é um problema. O fato do Náutico perder o Igor Pereira e não ter mais volante, Souza acabou saindo e não houve reposição, é um problema. Arnaldo, que foi vendido, né, para a gente, né? Primeiro, foi falado que, pelo chefe do departamento de futebol, foi falado que Arnaldo era um jogador que não servia para o Náutico porque não aguentava jogar 2 tempos. E depois, a gente viu aquele amistoso do América de Natal, Arnaldo fez um gol, veio as informações que ele estava treinando bem, que ele tinha implorado para ficar. Então a gente meio que é induzido, né? Não adianta também de pegar a barriga com um lateral direito que vai ser reserva, ou pelo menos ia disputar posição junto com o outro. A gente tinha problemas muito mais graves que chamavam a nossa atenção. Naquele momento o Náutico estava com Douglas Borges de goleiro, o Náutico não tinha zagueiro, a gente tinha problemas muito mais graves para se preocupar do que ficar pegando bucho ali com a situação de Arnaldo. Mas o chefe do departamento de futebol disse que Arnaldo era um jogador que não tinha condição de ficar e depois acabou ficando. Ele foi convencido pelo próprio jogador que merecia uma oportunidade e a gente está vendo que Arnaldo não tem condição. Então, o Hélio dos Anjos chega, ele tenta aplicar as mudanças dele como um novo treinador, a gente consegue observar as mudanças. A gente viu isso no jogo passado, o Náutico fez um jogo competitivo contra o Botafogo da Paraíba, jogou um pouquinho melhor, não vou aqui também dizer que foi um empate super injusto, acho que se tivesse que ter um vencedor na partida passada seria o Náutico, mas isso não aconteceu, então eu acho que é do futebol, tá? Na partida de hoje, eu acho que o Náutico ele foi competitivo até a expulsão do Marco Antônio, tá? Se tivesse para eleger um time melhor em campo, eu diria que era o Náutico também, por pouco, mas eu diria, tá? Porque até então, fora o momento do gol, o Muriel não fez nenhuma grande defesa, o Náutico conseguiu chegar em algumas oportunidades, o Náutico conseguiu variar as chegadas ao ataque, coisa que a gente não via com o Marquinhos Santos, conseguindo até criar pelo meio campo. Até o próprio Auremir, né, que é um jogador muito questionado, ele que dá o passe para o Paulo Sérgio fazer o gol, né? E é uma bola enfiada ali pelo centro, que a gente não via no time de Marquinhos. O time de Marquinhos era sempre muito reduzido a... O pouco que chegava era jogadas pelas laterais, era cruzamentos excessivos, era mais chegadas assim, sem muita criatividade. É óbvio que esse time, mesmo no jogo de hoje, pontuando esses pontos positivos, mesmo assim ainda tinha muitos problemas. Até porque se o time já estivesse jogando o máximo que Hélio dos Anjos quer promover, o time não teria perdido hoje. O time teria conseguido ficar à frente do placar, teria vencido o time do Botafogo. Mas é um time que ainda está em construção. O que Hélio pretende lá na frente, se ele conseguir fazer esse time jogar, esse time não está jogando hoje. Agora, o que se pode fazer diante disso agora?
É só torcer pelo trabalho de Hélio. Porque contratar não pode. Aí me remete ao que está fora do campo. Porque se não houver a responsabilização do maior responsável por a gente ter essas lacunas dentro do elenco, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que o Náutico está fazendo? Se o Náutico não conseguir identificar quem é o responsável. Porque, veja só, eu acredito que seja Eduardo Granja como vice-presidente do futebol. Eu vejo ele como chefe do futebol. Porque se não for ele, a pergunta é, por que que Eduardo Granja é remunerado no Náutico? Ganhando assim, meu amigo, uma bala. Salário alto. Por quê? Se ele não for o responsável, por que que ele ganha esse salário? Não faz sentido. Ou ele não é o responsável por isso, na verdade são outras pessoas, é porque a gente não sabe, mas internamente está muito nas costas do Edgar Montemor. Então vamos responsabilizar o Edgar Montemor. E vamos questionar por que que Granja ganha tanto. Porque o grande responsável pelo futebol precisa ganhar bem. Não nego isso. Eu não estou aqui pregando que Granja não receba salário. Pode receber. Se ele for o grande responsável pelo futebol do Náutico, precisa receber. Como é que eu vou chefiar um departamento inteiro que deve custar na faixa de 1,5 milhão, se juntar comissão técnica, se juntar staff, salário de jogadores, bicho, se você juntar tudo que indiretamente está no futebol, é mais de 1,5 milhão por mês. Como é que eu vou chefiar? Eu vou me responsabilizar por isso e não vou ganhar nada. Ou vou ganhar muito pouco. Não faz sentido. O sentido é que você ganhe bem pela responsabilidade que você vai assumir. Agora, se isso for verdade, se você é o chefe e você tem um salário condizente, precisa ser responsabilizado quando tiver os erros. Isso não acontece no Náutico. Isso não acontece. Ninguém vai acertar sempre. Não estou cobrando isso. Mas é muito claro que a quantidade de erros de Eduardo Granja já passou de qualquer limite. Porque eu tenho que remontar de junho do ano passado. Ele está muito próximo de completar um ano. Porque o time do Náutico chegou em frangalhos na reta final, sem zaga. O goleiro tinha chegado no jogo anterior, o goleiro jogou os 2 últimos jogos. O Renan Bragança. Quando ele foi no mercado, ele trouxe David Maticoli. E ele foi para o último jogo com Irã, Islam e Perema. Vocês lembram daquele lateral direito que também foi contratado naquela época? Ludic. Um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida. E o esquerdo também. Teve um esquerdo também, né? Que mal jogou, né? Eu acho que é Kaique. Kaique, isso, exatamente. E fez 2 jogos despercebidos aqui nos aflitos, contra adversários meio mortos. Mas quando chegou no jogo do Londrina, no jogo decisivo, foi péssimo. Um jogador também que nunca mais a gente vai ver jogando uma Série C com chance de acesso. Não pega um time desse nível. Kaique é para jogar campeonatos regionais. Então veja, olha a quantidade de erros. E no final o Náutico teve um insucesso. Aí você pode dizer, mas Atos, veja, aquilo era um momento muito complicado. Porque já estava dando as coisas muito errado. Ele chegou como um bombeiro. Não conseguiu resolver muita coisa, mas a herança que ele recebeu era uma herança maldita. Beleza. Ok, eu aceito. E 2025? Com 4 meses para planejar. Quem tem 4 meses para planejar, gente? Ninguém tem. Em lugar nenhum no mundo se tem 4 meses para começar uma temporada. Eduardo Granja teve 4 meses para poder montar o departamento de futebol como ele quis. Ele contratou um chefe de análise que perdeu para o mercado 30 dias depois. 30 dias. Por que o cara saiu? Se eu pensei o meu ano com aquele profissional, por que ele saiu? Contrato mal amarrado. Garanto a vocês. Aí, não, Atos, mas como é que vai fazer um contrato com um chefe de análise de desempenho? Poxa, por que não? O Náutico tinha contrato com o Sérgio China, porra. O Náutico teve que pagar a multa para Sérgio China.
Como é que não vai ter com o chefe de departamento, aonde no meio desenho de departamento de futebol, ele era uma peça-chave? Aí o Náutico perdeu o analista de desempenho. Foi pro Corinthians, salvo engano. Aí depois chegou um que mal foi divulgado o nome, a gente foi saber do nome do cara um mês depois que o cara já estava aí. Veja, um departamento que ia ter protagonismo. O Náutico anunciou o antigo, era Hugo, o nome dele era Clauber. Felipe Acosta? Era Costa, Felipe Acosta. O Náutico anunciou Felipe Acosta como se fosse um jogador, dando protagonismo para ele. O substituto dele estava quase 3 semanas aí, a gente nem sabia o nome. A gente nem sabia o nome do cara. E até hoje eu não sei, eu não consegui gravar o nome. Alguém sabe o nome dele? Eu não sei o nome dele. Mazurki, eu acho. Já passou pelo Náutico também. E qual é a garantia que um cara desse teve protagonismo? E eu garanto a vocês que não teve. Eu garanto a vocês que não teve. Teve uma pessoa que participou de uma reunião no momento que estava se decidindo por um jogador, acho que era zagueiro, nós estávamos atrás de zagueiro e ponta no mercado. Teve uma pessoa que participou de uma dessa reunião do futebol do Náutico. Ele saiu de lá abismado. Ele saiu assustado de lá. De como se dá uma reunião para uma tomada de decisão de uma contratação. É do nível mais amador que vocês possam imaginar. Você que estiver assistindo, hoje é sábado. Eu sei que o Náutico perdeu, tá todo mundo puto, mas tem muita gente que ainda garante uma cervejinha. Você que está hoje, agora, nesse momento, assistindo a gente, estiver com um amigo, com um irmão, com um pai, estiver tomando uma cervejinha, o Náutico decidindo a sua próxima contratação é assim. É uma mesa, um clima de bar, aí cita um jogador aqui, cita um jogador ali, telefone de um... Acabou. Acabou. É isso. É isso. Aí o Náutico vai e monta o elenco cheio de furos. Mas furos não, crateras. O Náutico começou com... Meu irmão, como o Náutico começou a temporada sem zagueiros? Pô. O Náutico começou a temporada sem goleiros. Muriel foi um desespero para a contratação de Muriel, porque o Náutico falhou na contratação dos seus goleiros. E, cara, muita gente é testemunha, velho. Quando o Muriel chegou, até hoje eu tô nessa pegada, viu? Eu quero acreditar em Muriel, pô. Mas quando o Muriel foi anunciado, velho, no meu subconsciente eu pensava assim, eu nunca acreditei nesse goleiro, velho. Muriel sempre foi problemático, ainda mais agora com 38 anos de idade. Muriel não consegue encaixar uma bola, pô. E eu tô falando isso, e acreditem, quando terminar o programa, eu passo a me apegar em acreditar em Muriel de novo, velho. Eu preciso acreditar em Muriel, pô. Eu vou acreditar em quem? Em um Ellison? Volta Douglas Borges? Eu prefiro continuar me iludindo até o fim da Série C com Muriel. Agora, quem me obrigou a fazer isso foi quem falhou nas contratações e contratou Muriel no desespero, num mercado limitadíssimo. E a gente pontuou isso na contratação de Muriel. A limitação do mercado. A gente pesa isso. Claro, naquele momento não tinha opções. Agora, era o momento de você contratar seu goleiro? Não. Não. Goleiro era para se contratar no ano passado. Entre setembro e dezembro. Que o Eduardo Granja fez, contratando o Douglas Borges. Até pré-contrato botou para Douglas Borges assinar. Douglas Borges ainda estava jogando pelo Guarani a Série B. Convicção zero. Quer dizer, convicção zero não, desculpa. Convicção 1000. Porque a repercussão que foi a contratação do Douglas Borges, ele bancou. Eu nunca vi ninguém... Meu irmão, o cara bancou, velho. Mas bancou pesado. E pode ter certeza que Douglas Borges saiu do Náutico, não foi por causa de Eduardo Granja. Veio de cima. Agora, se o presidente, ele sai da cadeira de presidente para poder interferir no futebol,
provocando uma demissão do Douglas Costa, que foi isso que aconteceu. Eu duvido que foi uma decisão só do futebol. É muito claro isso. É muito claro. Agora, por que não desce para poder fazer a avaliação de quem chefia o seu futebol? Por que isso não acontece? É muito difícil compreender. Muito difícil. A gente falou aqui no programa, no começo da semana, sobre o trabalho de Marquinhos, que sempre se mostrou desandar para o outro lado e nunca houve uma cobrança de dizer: Marquinhos, vem cá, tu não foi contratado para fazer isso. Eu até elogiei o fato do Marquinhos não ter sido demitido no jogo do Retrô para poder a gente não ir sem treinador no jogo contra o Vitória. E no jogo do Vitória a gente conseguiu passar de fase. Para não acontecer a vergonha que aconteceu na final do Pernambucano. Que o Náutico foi com o Alan Al demitido. E o Náutico podia ter tido uma goleada histórica ali pro Sport naquele primeiro jogo dos aflitos. Agora, eu não disse que tinha que ficar com o Marquinhos pro resto da vida, não, porra. Inclusive, o trabalho de Marquinhos poderia ter sido avaliado, ele poderia ter sido demitido após o jogo do Vitória. Mas aí é querer demais, meu amigo. Querer que o Náutico tenha capacidade de avaliar sem ser o resultado. Avaliar trabalho. O trabalho só é visto quando os resultados são negativos. É aquelas famosas 3 derrotas. Perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3, vamos avaliar o trabalho. Avalia antes, cacete. Não precisa perder esses jogos para avaliar, não. Veja só, não são todos os casos que um treinador ele vai ser demitido sem resultado. Mas é preciso fazer esse tipo de trabalho. Eu fiquei sabendo que teve um treinador do Náutico Sub-17 que foi demitido invicto. Tinha sido contratado, parece que jogou 6 jogos, não tinha perdido nenhum e foi demitido. O próprio Sérgio China. Que aí, obviamente, tem a passada do torcedor que se deixa levar, eu acho que por alguma pressão, às vezes, de oposição, porque eu vi que a oposição tentou trabalhar muito aquela questão da saída de Sérgio China, porque o Náutico estava vindo bem no Sub-20, estava invicto, parece também, e demitiu o Sérgio China. A demissão vem da análise do trabalho, pô. Até a base do Náutico faz isso. Pô. Mas o profissional jamais. E quem é o responsável pelo departamento de futebol do Náutico? Aí o Náutico vai agora jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil. Não tem volante para jogar. Vai ter que jogar com o Arnaldo na lateral direita. E a gente já sabe que, pelo visto, se der qualquer problema na zaga, quem vai entrar é Ryan. Quem é o responsável? Ah, Atos, mas o jogo de hoje, se Marco Antônio não faz isso, o Náutico ganhava. Meu irmão, mas Marco Antônio fez, pô. Porque mesmo que o Náutico tivesse ganhado hoje, tudo que eu estou falando aqui não ia sumir. Agora, já que o Náutico perdeu, é óbvio que a gente tem que estar tratando das nossas feridas, das nossas chagas. O Náutico contratou Hélio dos Anjos. Gente, todo mundo sabe como o Hélio dos Anjos trabalha. Hélio dos Anjos chega com uma equipe imensa. Porque Hélio dos Anjos chega no clube para não depender de quem está lá. É óbvio que ele vai, de alguma forma, usar o staff do clube. Mas depender, ele não depende. Ele chega com a quantidade de gente necessária para poder tocar o clube. Se não tiver ninguém, ele consegue tocar o clube. Aí eu pergunto, depois de ter dado tudo na mão desse departamento de futebol, todo o planejamento, junto com o Marquinhos Santos, aí Marquinhos Santos é demitido, problemas enormes que a gente consegue facilmente apontar para o departamento de futebol falhando, aí chega um treinador como o Hélio dos Anjos, caríssimo, com um staff enorme, e para que eu mantenho essas peças do departamento de futebol que falharam? Para quê? Só tem 2 motivos. Ou eu gosto de torrar dinheiro, ou eu acho que futebol é feito ao acaso, manda eles ficar quietinho na dele, manda o Hélio dos Anjos trabalhar,
Porque lá no final do ano, se o Náutico, o que não parece que vai acontecer, infelizmente, se o Náutico conseguir algum tipo de sucesso, aí todo mundo é vitorioso. Meu irmão, futebol é foda. Eu sei que o dia a dia do futebol não é fácil. Mas eu consegui elencar aqui. Eu consigo elencar 100 erros desse departamento de futebol. 100. Eu posso fazer um programa aqui, botando todo jogo, você pega um jogo e vai dizer erro do departamento de futebol. Ganhando ou perdendo, você acha um erro do departamento de futebol. Nessa Série C, todo jogo tem. Aí, Cláudio, a constatação disso, e eu saber que se no final do ano, se Deus quiser, porque eu torço por isso, se a gente conseguir um sucesso, tem que colocar esse departamento de futebol no altar. Tem que dizer parabéns, Eduardo Granja, um cara que erra há 9 meses seguidos. Porque a única função que Becker tem em deixar Eduardo Granja ainda no futebol do Náutico é dar oportunidade do caos total gerar um acesso e constranger os torcedores que vão estar envolvidos de alegria daquele momento a parabenizar um Eduardo Granja da vida. Porque isso é um constrangimento. E o futebol tem disso, né? Quando você se embebeda com aquele momento de alegria, você acaba esquecendo tudo. Você chega para um cara que errou o ano inteiro e elogia ele. Conseguimos o acesso. O futebol tem disso. Agora, eu não posso ficar vendo isso acontecendo e achar que é o correto a se fazer, pô. Porque a única função de Eduardo Granja ainda está no futebol do Náutico é essa oportunidade dele sair por cima mediante um caos que ele criou se isso resultar com acesso. Repito, tá longe. Até parece que eu não vi o jogo de hoje, ou eu não vi o jogo de Itabaiana, ou eu não estou vendo a tabela para estar falando isso. Mas acreditem, é a única base que fundamenta a permanência de Eduardo Granja. E eu digo mais, viu? Eu tirava mais gente. Edgar tá fazendo o que agora? Não tem nada para fazer mais. As bobagens ou o não protagonismo dele, eu não consigo. Eu não tenho capacidade de dizer como é que se dá o departamento ali no seu íntimo. O que eu posso fazer é deduzir que Granja é o responsável. Porque tá lá no site do clube que ele é vice-presidente de futebol. E nas entrevistas, ele se porta como chefe. Quando o jogador é anunciado, ele tá lá de cabide mostrando a camisa. Mas no íntimo, se lá no íntimo ele delega tudo a Edgar, eu não sei. Mas se for isso, o próprio Granja já deveria ter tirado o Edgar. Se Edgar não tem o espaço que deveria ter, eu aqui vou acabar responsabilizando ele sem ele merecer. Mas, ao mesmo tempo, também, ele vai ter parcela de culpa, porque se ele está num clube que ele não consegue trabalhar, ele não deveria mais estar aqui. Mas na chegada de Hélio, eu tirava todos. Porra. E economizava uma grana, pô. Se juntar aí Fábio, Edgar e Granja, meu amigo, pode não dar 3 dígitos, mas dá perto. É isso. E assim, eu não consigo entender essa proteção de Bruno Beck e Eduardo Granja. Assim, não me entra na cabeça. Eu até comentei há uns meses, deve ter 2 meses, sei lá, que era alguma coisa política e tal. Mas acho que até o próprio Ati comentou que não é político, o Granja nem tem essa força política toda. Então, assim, não sei. Ou então o Beck é só um escudo para que, não, vamos focar em Granja e eu não vou apanhar. Pelo contrário, se Becker tá pensando nisso, tá pensando errado. Porque quando é merda no final, a culpa vai ser do presidente. Hélio vai embora, o elenco vai embora e vai ficar a Becker como o responsável pelo futebol. Então, pelo o fracasso do Náutico, caso o Náutico não suba. Então, não consigo entender. Cada jogo mostra um erro. Pô, veja, o Náutico hoje não jogou uma semifinal do Pernambucano, que é o básico do básico para o Náutico jogar. O Náutico não jogou a semifinal do Pernambucano por conta daquele jogo de decisão, por erros da gestão do futebol, da forma como foi conduzida.
O Náutico passa 30 dias treinando, joga contra o Itabaiana, demite o treinador, ou seja, ninguém conseguiu observar lá dentro que o trabalho do treinador é ruim. Aí o segundo jogo vem Hélio, empata o jogo. Terceiro jogo, o Náutico perde Igor Pereira, machucado, só tem Auremi. Aí o Náutico pode ir contra o São Paulo, o maior jogo do ano do Náutico, o maior jogo de força de adversário, com apenas Auremi no primeiro volante, provavelmente, porque Igor Pereira machucou. Souza foi embora, beleza, eu não vou questionar se Souza era para ficar ou não, foi uma decisão de Marquinhos, inclusive. A diretoria aceitou o pedido de Marquinhos. Marquinhos mandou Souza embora. Foi pro Londrina. Não contrataram ninguém. O Náutico só tem 2 primeiros volantes e um é Auremi, que nem é esse primeiro volante todo. Já tá na idade mais avançada. Então, assim, é inacreditável a quantidade de erros. E, pô, vai saber se a lesão de Igor Pereira foi séria. Passa 2 semanas, jogo fora. 3 jogos sem Igor Pereira. Vamos com o Auremi, só com o Auremi. Auremi com 30 e tantos anos. É erro de planejamento, porra. É erro de execução e que as coisas não foram bem conduzidas. Todo jogo, a gente falou de 100 erros aqui. Se você pega cada jogo, você diz, ó, isso aqui é culpa do departamento de futebol, culpa do departamento de futebol, culpa do departamento de futebol. Eu citei aqui a estreia do Itabaiana. O Náutico entra lá, não joga nada, no outro jogo, no outro dia Marquinhos é demitido. Erro do departamento de futebol que não conseguiu observar as lacunas. Aí vem um jogo com o Hélio dos Anjos, que teve um dia de treinamento só, o Náutico perde 2 pontos pro Botafogo. É o departamento de futebol que não tomou decisão ontem. É consequência do jogo do Itabaiana. Hoje o Náutico tem Marco Antônio expulso, apenas o primeiro volante em campo, Rayan em campo. Rayan, a gente fez análise aqui. Quem foi que contratou Rayan, pô? Quem foi que contratou Douglas Borges, brigando contra tudo? Tem gente que veio falar que vocês falam muito de Granja. Só lembrando que o primeiro que falou da gente foi Granja, tá? Granja foi o primeiro, foi da entrevista, dizer que a gente, para defender Douglas Borges, falar que era uma análise vil, que incitava a violência. Sabe o que Douglas Borges fez? Falhou em 2 jogos, foi embora e processou o Náutico R$500 mil. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? O Náutico. O futebol, Cláudio e João, é muito melindroso. Ele tem umas coisas assim que ele... É como se o futebol ele precisasse ser respeitado para poder ele considerar que um time tem algum sucesso, consiga alguma recuperação. A impressão que dá... É só você olhar de forma macro. Fui eu que travei ou foi vocês? Foi Cláudio. A impressão que dá é que a permanência de Eduardo Granja no comando de futebol do Náutico, ela é um desrespeito a tudo isso que a gente chama de futebol, sabe? É um desrespeito, assim, o futebol se sente desrespeitado, pô. Como um cara pode errar tanto, uma coisa atrás da outra, que afeta no campo hoje em dia, que ele permanece lá, o chefe do futebol. Qualquer um já teria caído. Qualquer um. Porque o futebol que o Náutico jogou contra o Botafogo e o futebol que o Náutico jogou hoje, na maioria das vezes daria pelo menos 3 pontos. O Náutico saiu com 1. É como se o Náutico estivesse sendo punido, porra. Por não conseguir fazer basicamente o seu papel. Não existe, porra, você permanecer com o chefe do futebol que só faz errar e são erros presentes. São elefantes dentro da sala. O Raia entrou, gente, hoje. E aí, desculpa, velho. Desculpa. Eu critiquei aqui Granja por todos os erros dele. Mas eu não vou cobrar de Granja algo que ele não tem capacidade de fazer. Por exemplo, eu não vou cobrar de Granja uma cobrança aéreo sobre o uso de Raia hoje. Porque aí bate a parte humana. Eu vou ficar com dó dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, calma. Eu não posso agora chegar assim. E se eu fosse diretor de futebol, eu ia cobrar do treinador. Por que colocou Raia? Eu não vou meter essa não, porque, meu irmão, é sacanagem com o cara, pô. Tá aí. Vou dar uma de Plínio Albuquerque. Vou ficar com pena de Granja agora. Isso daí eu não vou fazer. Porque, imagina, meu irmão. Vamos lá. Deixa eu imaginar a cena. Vamos lá, o Náutico se representa. Segunda-feira. Tá lá Hélio. Ele acabou de chegar, né? Ele tá ali falando com os funcionários, com um jogador que apareceu, tá ali trocando ideia. Eu sou Granja. Eu cheguei. Tá lá Hélio lá. Aí eu vou cobrar Hélio que ele botou Raia em campo. Aí Granja, vou lá agora. Aí ele vai e volta. Cara, meu irmão, chegar assim do nada, mas eu tenho que ir, pô, eu sou o chefe da departamento. Fazer feito Chapolin. Não sei se eu vou. Como é que ele coloca Raia, pô? Raia entrou e falhou, pô.
Aí eu não posso entrar em campo, eu tenho que fazer a cobrança desse cara, pô. Querendo ou não, ele é meu subordinado, ele é meu treinador, fui eu que contratei ele, pô, sou o chefe do futebol. Aí ele, quando vai, que é dos Anjos, se vira para ele. Bom dia, Ed dos Anjos. Bom dia. Bom trabalho aí, continue trabalhando sempre. Ele pipoca na hora, pô, porque não dá, pô. Não dá para você enfrentar um cara com quase 40 anos de carreira como o Ed dos Anjos, pô. Não dá. Então isso eu não vou cobrar dele, não. Mas é mais um motivo. É mais um motivo. Para você ver que ele não tem função hoje mais, pô. Não tem. Ainda mais ganhando o salário que recebe.